Fala aí pessoal, Alex da Freno Jag de Curitiba, e a gente está fazendo apresentações aqui dos testes da bancada Freno Jag de quinta geração com o XECA embutido. A gente pouco enfatiza aqui esse gabarito que é de teste de válvula de pedal, para a gente excitar aqui as válvulas de pedal através do pistão, e hoje a gente vai dar uma atenção especial para ele aqui, tá? A gente vai testar esse pedal EBS, que equipam ali os ônibus Scania e os caminhões Volvo, ônibus e caminhões Scania e Volvo. A gente vai ligar na nossa bancada nas alimentações L7, tá? Para o circuito traseiro e o L8 para o circuito dianteiro. Estou com a bancada em baixa pressão, porque a gente está gravando à noite aqui e a gente não quer armar o compressor lá na frente e não atrapalhar a vizinhança, tá? Então, a gente vai ligar aqui as saídas no L1 e no L2. E para a gente fazer o diagnóstico do sensor de posição do sistema EBS, a gente vai usar o cabo pedal EBS Knorr Volvo com o código 0033, tá? A gente vai usar na tomada sensor piezo, porém na bancada ela nos indica qual conexão usar. Na primeira tela tem o ícone do pedal aqui na tela. A gente clica no ícone e vai me dar as referências dos 3 cabos que a gente usa para testar esse tipo de pedal. Então a gente tem aqui na nossa mão 0033, que é o pedal Volvo. Vai ser conectada no sensor piezo. O sensor piezo está na tomada central, no topo. Clica no continuar, a gente vai abrir as escalas analógicas. Vamos colocar aqui o conector na válvula e automaticamente a gente tem as respostas. Como é um sinal redundante, a gente tem 2 níveis de tensão, uma bem acima, o outro mais abaixo. Conforme a gente vai pisando, essa diferença de deslocamento tem que ser condizente para as 2 barras. A gente pode encontrar nas barras de conversão uma diferença entre uma barra e outra de até 10%, tá? Como que é o 10%, Alex? Logo vou explicar. Vou pressurizar as 2 linhas, dianteira e traseira, e a gente vem aqui com o nosso comando, tá? De acionamento do pistão pneumático, que está acoplado na bancada, lembrando que esse item é um item de série, e a gente vem aplicando a carga pneumática, simulando o pé de freio do motorista. Nisso nós temos as respostas de frenagem, tá? No 2 a gente tem saída 22. Sempre a saída 22 vai ser um pouquinho abaixo da saída 21, tá? E aí a gente vai fazer agora, depois que a gente testou a parte pneumática, a gente vai fazer agora a conferência, a parte eletrônica. A gente aciona até um certo ponto, até 2 bares e meio, 3 bares, e a gente vai fazer a conferência das barras de conversão. Essa barra não pode ficar oscilante, não pode ficar pulando, tá? Isso indica ruído eletrônico, tá? Ou mau contato nos potenciômetros. E a diferença entre sensor 2 e sensor 1 não pode ultrapassar os 10%, tá? Se eu tiver com 48 no sensor 2, a gente pode admitir até 58 no sensor 1, tá? E assim vai seguindo toda a matemática, tá? Então, coloquei um pouco mais de carga, tenho 75 e tenho 79, tá? Então, a gente pode chegar até 85 em cima. Como que eu faço o ajuste se eu estiver fora da faixa, Alex? Aqui no topo do sensor, a gente tem duas pontinhas, 2 acabamentinhos de borracha aqui, ó, 2 tampõezinhos de borracha. Saca esses tampõezinhos. Abaixo dessa base tem 2 encaixes de chave Torx T25. A gente consegue arrastar a pista para a direita e para a esquerda. Movimentos pequenos, o deslocamento é mínimo para o ajuste à medida básica. Qual que é a medida básica? A medida ideal. Em repouso pedal, com o pistão todo para baixo, sem acionamento, a gente tem que encontrar entre 0,4 no sensor 2, 2,9 no sensor 1. Aqui é a escala analógica, onde a gente vai conseguir regular, onde vai conseguir visualizar o ajuste desse dial, deste cursor, ok? Depois de ajustado, a gente volta ao acionamento com pulsos aqui, ó, até a gente conseguir ver os movimentos. Vemos os movimentos, comparamos os resultados, e aí a gente pode dizer que essa válvula de pedal está boa ou ruim, beleza? Teste da válvula de pedal EBS Knorr na bancada Freno Jag quinta geração.